Olá, leoninos e leoninas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, Leão. Eu vou começar pela energia que vai estar influenciando o período de vocês. Leitura para o mês de abril de 2026. E, leoninos, esta é uma energia que fala sobre adoçar mais a vida. Você pode estar vivendo uma situação no momento que não pode ser muito extrema, né? Digo, muito negativa, mas às vezes que se tornou uma rotina. Então você sempre está indo nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, sempre fazendo as mesmas coisas. Pode ser até mesmo que você esteja muito em casa. E que às vezes vem um sentimento, né, de serviço, né, de serviços ou desvalorização, ou às vezes aquela sensação de que parece que a vida está meio parada. Mas o mês de abril, ele vai trazer situações para vocês adoçarem essa vida. Por exemplo, se estava uma rotina, tirar vocês de uma rotina, levar para uma coisa nova. Uma coisa que vai ser divertida, uma coisa que vai te fazer bem. Se você estava sentindo, sei lá, meio deixado ou deixada de canto, vamos dizer assim, numa parte sentimental, você vai ter pessoas ali que fazem você rir, pessoas que não ficam com assuntos chatos, né? Pessoas que expandem, conversas que são animadoras, que fazem com que você se sinta bem. É como se você olhasse para tudo isso e falasse: nossa, faz tanto tempo que eu não dou tanta risada assim, faz tanto tempo que eu não me sinto tão bem perto de algumas pessoas, faz tanto tempo que eu não vou para um lugar onde eu sinto essa leveza, onde eu sinto essa paz. Então, é como se você precisasse adoçar. Até mesmo se isso é um trabalho, vamos colocar assim, um trabalho com o público, você é empreendedora, você tem um canal no YouTube, seja o que for, tem alguma plataforma, alguma mídia que você trabalha, o adoçar as coisas é tratar as coisas com maior leveza. Talvez partir de você assuntos mais leves também, porque é o que está precisando agora. Está precisando dessa leveza de alguma forma. Então, assim, o mundo por si só, ele já é caótico. E se nós focarmos nisso, energeticamente, intelectualmente, emocionalmente, e contribuir também, aí a nossa vida piora. Então, aqui fala sobre realmente adoçar as coisas. Vamos com a energia complementar. E a energia complementar, ela fala sobre perdão. Então, vamos colocar a questão do perdão aqui, e eu vou tirar dessa situação religião, o que a religião pensa sobre perdão, o que uma Bíblia diz sobre perdão. Aqui nós não vamos colocar religião, não vamos colocar nada disso, não vamos colocar pauta, nada. Nós vamos tratar o perdão aqui, para esse mês de abril para vocês, como uma questão de você renunciar ao seu passado para você poder retomar o fluxo da sua vida. Por quê? Se você precisa adoçar as coisas, é porque existe algo na sua vida que está repetitiva, ou algo que está, para você nesse momento, não está legal, não tá dando satisfação. E aí isso pode ter indícios do passado, né? Às vezes alguma coisa que você trouxe do passado, às vezes uma culpa, às vezes você queria ter feito alguma coisa naquele momento, mas você não fez e você se culpa por isso, né? Às vezes você ficou com ressentimento, com uma mágoa muito grande de alguém e você carrega isso com você até hoje. Então imagine aqui que o perdão não é para você ganhar um espaço no céu, tudo bem? O perdão aqui é para você desvincular dessa pessoa, dessa energia. Não é você correr até essa pessoa e falar me perdoa, mas é você perdoar você dentro de si, pelas escolhas que você fez, por ter carregado por tanto tempo isso, para que você se desconecte dessa energia, para que você libere, porque quando você guarda ressentimento, Leão, isso só vai te corroendo cada vez mais e vai chegar um momento que você vai envelhecer
e você vai olhar para trás e você vai falar: eu tinha chance, eu tinha oportunidade e eu não fiz. Eu não viajei quando eu queria, eu não namorei quando eu queria, eu não trabalhei no que eu queria de verdade e agora eu tô aqui, uma pessoa já idosa, sem sentido para as coisas e não tô carregando nem comigo aquela sensação de eu fiz o que eu queria fazer ou eu vivi da melhor maneira possível. Então, por isso que o perdão é importante, acima de qualquer questão, certo? Mas, como é uma energia que vai estar fluindo no seu mês de abril, também pode falar de alguém vindo te pedir perdão também, né? Pelo que te fez, pelo que falou. E tá dizendo, olha, aceita e segue o fluxo, né? Aceita o perdão, fala pra pessoa, você tá perdoado, agora segue em frente, né? Se não é uma pessoa que você queira seguir, se não é uma pessoa que te machucou muito, fala, tá perdoado, tchau. E acabou, segue em frente, vai viver sua vida bem, tá? Isso é muito importante. O que está sendo desafiador para vocês, leoninos e leoninas? Tá. O que se torna desafiador aqui tem 2 pontos, tá? Saúde e a energia vital. Podem ser 2 fatores que nesse momento, em abril, você esteja perdendo. Então, assim, saúde aqui pode ser assim, alguma má alimentação, algum vício que esteja no momento te debilitando. E aí você vai ter que buscar o médico para aquele determinado sintoma ou dor, seja o que for, para poder normalizar. Se você ignorar, se você falar, eu tô tendo dor de cabeça faz 1 semana, mas eu não vou no médico ver o que é, já passa, ou eu vou ficar constantemente me medicando, isso pode gerar problemas, pode se agravar, porque a dor de cabeça ela pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com você. É um sinal que o corpo está dando. Eu ando sentindo muita dor nas costas, mas eu não vou num quiropraticista, eu não procuro um ortopedista. Então, assim, aqui é muito importante que qualquer coisa que fique recorrente, vocês busquem um médico, por favor. E também fala sobre perda de energia vital. E essas perdas de energia vital muitas vezes acontecem por ambientes que você frequenta, pessoas que você lida. Se você está num ambiente que é um ambiente onde as pessoas tendem a ser muito críticas, reclama demais, sabe, fica na sua cabeça, só fala coisa ruim, só fala coisa negativa, você vai perdendo energia com isso, sua parte vibracional vai caindo. O padrão vibracional. Então são desafios, né? Então significa o quê? Isso aqui tem solução, mas você vai ter que ir atrás para resolver, né? Se é uma perda de energia, se é uma perda em algum quesito físico, você precisa ir no médico, você precisa ver o que está acontecendo, você precisa analisar o ambiente que você está frequentando, né? Se às vezes não é uma pessoa que você está convivendo, então tudo isso precisa ser analisado, tá, Leão? E falando sobre energia vital, vamos ver como é que tá o espiritual aqui de vocês para abril. A energia espiritual para vocês em abril é uma energia que vai falar muito sobre justiça. Mas por que lá no início, quando eu falei do desafio, eu falei que eu ia tirar a religião, tirar pautas ou qualquer coisa nesse sentido? Porque para mim entender o que está acontecendo com o meu corpo, com a minha saúde, ou para entender o que está acontecendo com o meu espírito, eu não posso me apegar a crenças. Porque as minhas crenças vão criar pensamentos ou ideologias que podem me impedir de me aproximar da verdade. Então essa energia espiritual aqui, ela também não vai se apegar a crenças, né? Sejam elas católicas, sejam elas evangélicas, né? Que é cristã, sejam elas umbandistas, sejam elas hinduístas e assim por diante. Enfim, não vai se apegar a crenças.
Porque as crenças, elas podem criar uma ideia de que isso está acontecendo por isso e você acaba não chegando na verdade do problema. Então, por exemplo, eu tô com muita dor no corpo e eu acabo dizendo que essa dor no corpo é porque eu andei muito hoje, ou essa dor no meu corpo toda hora acontecendo, é porque eu dormi numa postura errada, porque eu tenho uma crença, que faz eu pensar que as minhas movimentações básicas do dia a dia podem me gerar dores constantes aqui. Então, às vezes, é até uma maneira que você olha para a própria saúde, para a própria medicina. Tá? Então, aqui não é interessante realmente deduzir coisas. O importante é você buscar resolver, ir em busca. Então, quando vem na parte espiritual aqui, é assim, porque a minha religião diz que se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. E aí você está fazendo isso e não está ganhando isso. A minha religião disse que se eu fazer o bem sem olhar a quem, eu sempre terei o bem, mas eu não estou tendo o bem. Então, chega um certo momento que você tem que olhar para si mesmo e dizer, por que eu não estou recebendo algo se eu estou fazendo algo que estão dizendo que é bom e que isso vai me trazer alguma recompensa? Porque a energia espiritual vai dizer assim, você não vai ter recompensa com a atitude que você tem de eu só ofereço isso por uma intenção de conseguir obter algo. Isso fala sobre aplicar aquilo que você é na sua vida. Então você vai estar lidando tanto com situações que vão te mostrar essa realidade, quanto você mesmo lidando com isso, você agindo, você tomando atitude referente a essas coisas. Mas também pode haver aquele pensamento, a espiritualidade não é justa comigo, como eles deixaram isso acontecer? Mas aonde está a sua responsabilidade? Por que você deixou, Leão, que isso acontecesse com você? Sendo que estavam todos os sinais ali. Então, às vezes o espiritual ali, ele até age e fala, olha, vai embora, vai atrás disso, vai fazer isso. Só que você não escuta. Então, tem que ver as coisas, não de que eu tenha razão sobre tudo, mas tem que abrir a mente aqui para começar a olhar as coisas de uma forma diferente, principalmente nesse mês de abril para vocês. Tá, Leão? Aqui não está dizendo que o que você segue é errado, não está colocando isso em questão, mas está dizendo assim, cuidado para não criar uma visão errada da espiritualidade por causa da crença que você segue. Isso é muito importante. Vamos seguir, vamos entender mais sobre tudo isso. Ou você realmente assim está frequentando um ambiente que está te mostrando ser totalmente diferente daquilo que você considera como bom ou como bem. Aqui mostra conversas, comunicação e às vezes uma observação da parte de vocês, e toda vez que isso ocorre gera algum tipo de frustração ou insatisfação. Parece assim que você meio que se cansou, ou nem esteja cansado, mas esteja um pouco mais irritado, Porque você sempre está falando a mesma coisa para quem às vezes não quer ouvir. Você sempre está dizendo que precisa ser feito, mas ninguém está colocando em prática. Então essa é uma energia que fala sobre muita insatisfação, Leão. Talvez até você esteja olhando as relações aqui falando, como eu estou insatisfeito com essas pessoas ou com esse tipo de coisa. E me fala sobre discussão. Uma discussão que vai acontecer aonde nessa discussão pode envolver dinheiro, família. Pode ser uma discussão com uma outra energia feminina também, aonde está se falando palavras como, por exemplo, por que você
não fez alguma coisa antes e agora você fica aí me culpando disso? Por que não foi você? Por que você não foi lá e falou? Por que não foi você? Então, assim, existe muito uma condição aqui aonde alguém começa a ter discussões e nessas discussões alguém está responsabilizando uma pessoa por ela não ter feito ou agido antes e ou você, Leão, está dizendo assim, mas por que você não foi lá e fez? Por que você ficou esperando eu fazer? Então existe alguma coisa, alguma discussão, algum conflito nesse sentido. E pode envolver família nessa situação também. Só que depois dessa discussão é como se houvesse ali comportamentos ou atitudes tentando equilibrar as coisas. Então, depois de palavras que são ditas, depois de apontamentos, né, que são feitos, é como se depois voltasse tudo ao normal, como se ninguém tivesse saído disso machucado, né? Ou se são outras condições, depois de um período ali ruim, daqui a pouco, depois de uma briga a respeito disso, tudo volta ao normal. Mas ainda existe alguma insatisfação, alguma coisa que você acredita que não está certo. Alguma coisa que você acredita que não é normal para aquilo que estão fazendo, para aquilo que, ou como estão agindo aqui. E pode haver, assim, um medo muito grande de ter que ir embora de um lugar ou de ter que sair de uma situação. Então, assim, dentro de uma observação, é como se alguém estivesse dizendo, não está certo isso aqui está me fazendo mal, isso aqui está me prejudicando internamente ou externamente, não está certo isso. Mas parece que depois vem alguém, fala algumas coisas e depois tudo volta ao normal. Ou se não, Leão, todo mundo no seu entorno está tratando com normalidade aquilo que é errado, aquilo que estão fazendo de errado também. E aí, ao mesmo tempo, isso coloca você em xeque, por quê? Porque você tem medo de repente tudo isso dar errado, ou de você ter que sair de um lugar, ou de você ser expulso ou expulsa de algum lugar. E tem alguma coisa de futuro que foi prometido aqui. Alguém prometeu um futuro aqui, né? Então, assim, aqui pode ser muitas situações, então eu vou citar alguns exemplos para vocês, tudo bem? Então, por exemplo, alguém poderia ter dito assim, Leão, a gente está passando por essa fase aqui agora, mas depois que tudo isso melhorar, eu vou te promover na empresa. Só que aí a empresa ela não está pagando direito, ou a empresa está mandando muito funcionário embora, e aí parece que o tempo vai passando, todo mundo vai tratando tudo com normalidade, tem equívocos, tem coisas erradas acontecendo e ninguém está fazendo nada. Tá todo mundo só quieto. Se é uma questão de família, existe alguma condição financeira, alguma situação que também pode envolver casamento, que você está cansado de falar, de apontar e dizer que vai dar algum problema, que alguém precisa fazer alguma coisa. E aí outra pessoa está virando falando, então vai fazer você, ou para, né, de agir desse jeito. Só que aí no outro dia tudo normaliza e só vindo notícias, e você só percebendo no dia a dia que uma hora ou outra isso aqui vai dar ruim. Né? A mesma coisa que eu ficar atrasando o aluguel e não esperar que eu não receba ali uma carta pedindo para que eu me retire do imóvel. Né? Então, às vezes, vamos dizer assim, aqui tem um elefante na sala e ninguém está falando nada sobre o elefante. Ninguém está querendo ver o elefante ali. Está todo mundo ignorando esse elefante, mas chega uma hora que ele vai ser notado. Só que você, Leonino ou Leonina, já percebeu que existe isso. Só que ninguém quer fazer nada. E você nessa situação talvez não pode fazer nada sozinho ou sozinha. E ainda alguém fica naquela coisa de promessa.
Não, vai dar certo, não, vai funcionar. Não, você vai conseguir. Ainda fica muito uma coisa de promessa, então tem que ter uma atenção nisso. Aqui fala que existe uma nova oportunidade de trabalho, né? Então, para quem não está trabalhando ou para quem está pensando em começar um empreendimento, é um bom momento, porque você está conseguindo ter tempo e ter assim estrutura para conseguir fazer isso acontecer. Até mesmo se você está procurando um trabalho, você conseguindo ali ser contratado, contratada, porque o seu currículo é interessante, se encaixa no perfil que a empresa está buscando, ou comércio, ou seja o que for, tudo bem? Então tem boas energias nesse sentido. Mas ainda assim que você esteja vivendo um novo início na sua vida, você tem que ter atenção para não passar do ponto e não fazer investimentos que te gerem desperdício aqui. Prejuízo, principalmente. Aqui fala sobre busca por reconhecimento ou buscando ter um reconhecimento em alguma área aqui. Mas que existe ali alguma comunicação que vem aonde você vai precisar juntar provas, documentos ou aonde você vai ter que buscar recurso fora para conseguir resolver. E quanto mais você postergar a situação, mais pode te resultar em você ter que sair de algum lugar aqui, Leão. Isso aqui pode envolver direitos também trabalhistas, direitos como consumidor em alguns casos. Né? Às vezes alguma coisa não saiu ou não foi entregue, você está sofrendo algum tipo de negligência por parte de uma loja, ou alguém pode estar tentando te lesionar de alguma forma nesse sentido financeiro. Mas assim, Léo, aqui existe como eu falei, existe um elefante na sala, tá todo mundo ignorando, mas ele vai ser visto. E ele não vai ser visto no mês seguinte, ele vai ser visto no mês de abril. Porque existe alguma situação vindo a respeito disso, e que aí é como se você sentisse que você precisa agir com certo imediatismo para poder resolver aquela questão, para poder desenvolver aquilo. E isso está muito ligado com a parte financeira aqui, ou com casamento, pode ser o casamento de alguém, pode ser o seu casamento. Né? Tudo aqui havia uma promessa de um futuro sórdido. Sórdido não, Leão, me perdoe. Tudo havia uma promessa de um futuro sólido. Ah, você vai vir para cá ou você vai vir trabalhar conosco, você vai crescer aqui, porque nossa empresa é a mais conhecida na América Latina, a nossa empresa é de grande porte, né? Aqui todo mundo sobe de cargo, né? Se você vir para morar nesse estado, você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais chances, você vai ter mais crescimento. Então, assim, alguém criou uma imagem deslumbrante de um futuro brilhante, mas esqueceu de falar dos desafios, das dificuldades que poderiam ser enfrentadas durante o processo, da questão financeira, que poderia ser que isso envolvesse uma qualidade de vida melhor, ou desse a entender que você teria uma qualidade de vida melhor. Só que isso foi sendo ignorado por anos e anos e anos, e aí chega o mês de abril desse ano aqui, e a situação ela vem de uma vez só. Então, assim, tinha alguma coisa que estava sendo ignorada aqui. O problema sempre existiu, mas ninguém levou em consideração. Nem vocês naquele momento, nem as pessoas envolvidas. E aí surge uma notícia aqui agora. E eu acredito que pode ser aqui também que pode entrar muito aquela questão da fé. Poxa, porque eu sou uma pessoa do bem, ou eu oro, eu rezo tanto, ou qualquer coisa nesse sentido, e por que deixou isso acontecer comigo?
Só que aqui não é um caso espiritual de se deixou ou não acontecer. Aqui é um caso de postergar ou de querer fazer vista grossa para uma coisa que estava ali e que a qualquer momento poderia acontecer. Mas, sei lá, alguém levou isso aí como se não fosse importante naquele momento, né? Então, assim, Leão, você vai conseguir ajuda para tentar solucionar? Claro que vai. A questão é que se na hora que chegar isso você não fizer nada, você, sei lá, não levar tão a sério, isso pode vir e tirar algo de você. Pode ser que você tenha que sair de um lugar, pode ser que você até me desculpe, mas até ser expulso ou expulsa de algum lugar. Então aqui realmente tem que prestar atenção aqui, tudo bem? Vamos lá. Para quem está lidando com... Eu vou falar signos de pessoas que vocês podem estar lidando, né, nesse mês. Para quem estiver lidando com outra energia de Leão, fala sobre conversas. Pode ser uma energia que esteja tentando acalmar você, pode ser uma energia que esteja tentando dizer para você que vai ficar tudo bem, que eles vão ajudar em algo. E parece que tudo fica bem. Mas tanto você quanto essa energia de Leão aqui podem não estar querendo lidar com o óbvio, né? Vocês podem estar tentando ali fingir que alguma coisa não esteja acontecendo. Para quem está lidando com a energia de Escorpião, com a energia de Escorpião existe algum tipo de insatisfação, uma sensação de que parece que não está fluindo, ou você tem alguma mágoa ou algum ressentimento se tratando dessa energia. Você pode pensar que essa energia tirou algo de você, ou que essa energia está evitando algum tipo de contato, mas é bem provável que exista aqui alguma circunstância que ou essa energia se retira ou se afasta, ou vocês, tudo bem? Vai partir de atitude de alguém aqui. Às vezes também existe assim, se for alguém do seu passado, alguém que você pensa muito nessa pessoa, mas você não sabe se você seria bem recebido ou recebida caso você tentasse se voltar para a vida deles ou voltar a falar com eles ou alguma coisa nesse sentido. Porque poderia ser um relacionamento que alguém estava bem insatisfeito e por isso que ocorreu o término. Nem foi por causa de traição aqui, tá? Nesse sentido. Agora, se for uma pessoa que te traiu, não entra nessa situação. Para quem está lidando com Gêmeos. Gêmeos é uma energia onde vocês estão discutindo. Gêmeos é uma energia que se sente muito estressado ou muito estressada no ambiente. Ou vocês estão sentindo que eles estão fazendo de tudo para te irritar. Mas existe muito conflito, muita discussão, e essa energia ela pode tentar recorrer a alguém de fora, por exemplo, dizendo eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, ou pode estar recorrendo a alguém da família, alguma coisa nesse sentido. Gêmeos sente que às vezes vocês estão tentando controlar eles, é a sensação que eles estão tendo. Para quem está lidando com a energia de Áries, Áries é uma energia que tem apegos em relação a vocês. É uma energia que pode, assim, tá te tratando muito bem, mas eles também estão pensando em crescimento e em futuro. Então, existem conversas, existem situações que estão sendo tratadas aqui entre vocês para ver se isso chega no entendimento. Para quem está lidando com a energia de Virgem, Virgem é uma energia que está demonstrando muito sentimento, existe amizade, existe demonstrações, né, atitudes que eles estão tendo e que nessas próprias atitudes demonstram quanto eles gostam, quanto existe confiança aqui entre vocês. E é bem provável que vocês venham a desenvolver ali uma relação bem tranquila. Energia de Touro é uma energia que vocês vão se sentir em equilíbrio com eles. E é uma energia que está ajudando vocês a não deixar com que alguma coisa saia fora do controle. Ainda assim, é uma energia que em alguns momentos pode não se envolver profundamente em uma situação tanto quanto vocês. Mas eles estão ajudando em algo.
A energia de Libra fala sobre entendimento, também pode ter alguma discussão com eles, mas tá passando rápido, né? Isso aqui não tá se agravando, não tá indo para um sentido negativo. Com a energia de Libra tá tudo bem. Com a energia de Câncer, a energia de Câncer é uma energia que você vai sentir que tá dando um tempo, que parece que a mentalidade deles está em outro lugar, né? A cabeça deles. Eles não estão conversando muito, não estão se expressando muito. E isso é pelo fato de eles estarem cansados com alguma coisa ou eles estão magoados com alguma palavra, alguma coisa que vocês disseram a eles. Para quem está lidando com a energia de Capricórnio, Capricórnio é uma energia que parece que as coisas não estão se desenvolvendo muito, tá? As coisas estão meio paradas aqui. O que você está tendo ou vivendo com Capricórnio agora é o que você vai manter. Não existe melhora e nem piora. As coisas estão se mantendo assim e eu não vejo que eles também estejam tomando algum partido de algo. Para quem está lidando com a energia de Peixes, existe demonstração, existe atitude, existe vontade. É uma energia que pode estar te fazendo uma única proposta e se você aceitar eles vão seguir, mas se você não quiser eles vão desistir e não vão fazê-la novamente. Para quem está lidando por último com Sagitário, Sagitário é uma energia que está sendo muito envolvente, é uma energia que pode estar demonstrando que as coisas estão indo muito bem ali para eles. Existem conversas, assuntos falando sobre aquilo que comprou, aquilo que gastou, mas tem alguma coisa que Sagitário diz ali para você que muda a sua percepção em relação ao que vocês pensavam deles ali. Tudo bem? Então, assim, foram os únicos signos que se apresentaram aqui, ok? Então é isso, Leão. Bom abril, mas fiquem atentos. Um abraço para vocês, se cuidem. Tchau, tchau.